Irmão, para abrir a palavra de Deus no livro de São Marcos, no capítulo 6, no versículo 45. Marcos 6, 45, amém? Glória a Deus, aleluias. Oh, aleluia, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Amém? Marcos capítulo 6, versículo 45 diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir no barco e ir adiante dele para o outro lado, a Betsaida. Enquanto isso, ele despedira a multidão. E depois que os despediu, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Ele os viu fatigados, remando, porque o vento lhe era contrário. E perto da quarta vigília da noite, ele foi a eles. Perto da quarta vigília da noite, ele foi a eles andando por sobre o mar. E queria passar adiante deles. E vendo eles o que andava sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e se perturbaram. Mas logo falou com eles e lhe disse: Tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para estar com eles no barco. E acalmou-se o vento. E entre si ficaram muito assustados e maravilhados, pois inclusive não tinham compreendido o milagre dos pães, porque os seus corações estavam endurecidos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos têm seus lugares, podem se assentar em nome de Jesus, amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela vem falar para nós nessa noite, né? Que Jesus, ele estava pregando, mas a palavra de Deus diz que ele já havia terminado o que ele havia de fazer ali naquela cidade. E ele precisava passar para o outro lado. Mas antes dele passar para o outro lado, a palavra de Deus diz que ele chama os discípulos e diz para os discípulos arrumarem o barco e atravessarem. Porque ele ia ficar aqui. Porque era necessário que os discípulos, né, atravessassem. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor fica ali para despedir aquela multidão. Ele precisava terminar aquilo que ele havia começado. Aprende uma coisa, igreja. Quando Jesus começa algo na minha e na sua vida, ele termina. Porque Jesus não é igual a mim, não é igual a nós, que às vezes começamos uma coisa e por determinar qualquer vento, qualquer distração, nós deixamos aquilo e partimos para outra coisa. Partimos para outro lado. Jesus, ele só vai partir, ele só vai deixar quando ele terminar a obra. Ou seja, ele só vai nos deixar o dia que a obra em nós estiver acabada. Mas que obra é essa, irmãos? E quando ele começa, ele termina. E sabe quando é que ele vai nos deixar? Só o dia que ele mandar nos buscar, ou que ele voltar. Caso contrário, ele vai estar sempre terminando aquilo que ele começou. Jesus precisava terminar aquela obra que ele havia começado. Então ele diz assim para os discípulos: olha, vocês precisam atravessar. Vocês precisam atravessar. Então nós precisamos entender que nós temos uma caminhada, nós precisamos continuar atravessando. A nossa vida, aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, nós precisamos continuar, para que o Senhor continue também a obra na nossa vida. Então o Senhor disse assim para os discípulos: entre no barco e continue, atravesse o mar. Mas a palavra de Deus diz que os discípulos não queriam deixar Jesus. Só que o que eles não entendiam é que Jesus é onipresente, ele é onipotente e ele é onisciente. Ele ficou ali, mas ele também estaria com eles no barco. Ele mandou atravessar, mas ele não mandou atravessar porque ele estava abandonando os discípulos. Ele mandou atravessar porque ele tinha ciência, porque ele é um Deus onisciente, de que ele estava com domínio de todas as coisas. Aprende uma coisa, que Deus, ele está com domínio de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus, nada foge dos olhos de Deus, nada foge das mãos de Deus. Davi, ele diz assim no Salmo: ainda que eu fosse para profundezas da terra,
ali o Senhor estaria. Se eu fosse para a profundeza do mar, ali também o Senhor estaria. Não importa onde você está, não importa o lugar onde você está, o Senhor, Ele vai estar sempre presente na sua vida. Não importa a circunstância que você está vivendo, se você hoje está vivendo dias de calmaria, glória a Deus, o Senhor está sob o controle da sua vida. Mas se você está vivendo dias de tempestade, o Senhor também está sobre a sua vida. O Senhor está na sua vida. Sabe por quê, igreja? Não é o Senhor que larga de nós. O Senhor não nos despede e nos deixa ir de mão vazia, ou nos lança ao mar para navegarmos pela nossa própria vontade, ao nosso próprio deleite. Não, quando o Senhor manda nós irmos, o Senhor, Ele está conosco. Tudo está debaixo da mão e da direção do Senhor. O Salmo 91, ele diz para nós assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nenhum mal o atingiria. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas é para quem está debaixo da sombra do Onipotente, debaixo da mão do Senhor. Os discípulos não pegaram o barco e disseram assim, olha, vamos abandonar Jesus aqui neste lugar, vamos deixar Jesus aqui sozinho e vamos atravessar o barco, vamos atravessar para o outro lado, porque nos deu vontade de passar, porque eu cansei de ficar neste lugar. Não, eles não fizeram isso. Eles foram porque Jesus mandou que eles fossem. Eles estavam andando sobre a direção de Deus. Quando você anda debaixo da direção de Deus, não há nada que você precisa temer. Nós só temos que temer os dias maus e as tempestades quando nós não estamos debaixo da vontade do Senhor. Mas quando estamos debaixo da vontade do Senhor, seguindo a ordem do Senhor, não temos que temer. Mas aprende uma coisa, igreja. A palavra de Deus diz que eles foram. E quando eles estavam no meio, fala comigo, igreja, no meio, mais alto, no meio, não foi na beirada, não foi na margem, não foi lá no final, mas foi aonde? No meio. O que é meio? É centro. O meio não é o centro? O meio é o centro. Quando eles estavam no meio, no centro do mar, a palavra de Deus diz que veio o quê? Uma tempestade. E o vento balançava o barco. E por mais que os discípulos remavam, e remavam, e remavam, e remavam, e remavam, parecia que o barco rodava. Olha, quem já enfrentou um vento, quem já esteve dentro de um barco, no meio de um vento, sabe o que é? Eu já tive uma vez que eu fui pescar, né? Você começa a remar e o vento vai tocando o barco, e o barco vai rodando. Ele não sai não, ele roda. Ele não vai nem para frente nem para trás, ele vai rodando. E quando os discípulos estavam ali remando, e o barco ali não saía dali, e cada hora o vento mais forte, eles temeram, eles tiveram medo que o barco virasse e eles morressem ali afogados. Porque isso faz parte do quê? Da nossa natureza da carne. A nossa carne, ela tende a ter medo. Isso é algo que é o que? Natural. Porque a fé é algo que é o que? Sobrenatural. Mas o medo é natural, a fé é sobrenatural. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus lá do alto orando, ele viu que os discípulos remavam e não saíam do lugar. Então Jesus falou assim, olha, está na minha hora, né? Está na hora de eu interceder por eles. Eu digo para a igreja algo que me chamou a atenção nessa palavra, irmãos, porque não é porque somos de Deus, andamos com o Senhor, fazemos a vontade do Senhor, obedecemos o que Deus manda, como os discípulos estavam obedecendo ao Senhor. Eles estavam obedecendo uma ordem do Senhor de ir para o outro lado.
Eles estavam no meio, no centro da vontade do Senhor. Isso não quer dizer que nos livra das tempestades. Isso não quer dizer que estar no meio e fazer a vontade do Senhor vai nos livrar de passar pelas tempestades da vida, de ter os laços no meio do caminho. Não, sabe por quê? Porque eu ouvi o pastor pregar essa semana sobre isso. Quanto mais no meio você está da vontade de Deus, mais luta, mais prova, mais tempestade virão sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o objetivo do diabo é fazer você o quê? Desistir. É você o quê? Desanimar. É você acreditar que Deus ficou do outro lado. É fazer você acreditar que Deus está lá na outra margem e que Ele não pode vir ao seu socorro. Eu não sei se você está no meio da tempestade. Eu não sei se você está vivendo um dia mau. Eu não sei se o seu problema, a sua tempestade é uma enfermidade. Eu não sei se a sua tempestade hoje, quem sabe, é uma contenda, uma perseguição, uma porta que se fechou. Quem sabe uma porta de emprego que se fechou. Quem sabe uma decepção, uma desilusão, uma amargura. Eu não sei qual é a tempestade da sua vida. Não é porque você está no centro da vontade de Deus que essas coisas não virão sobre a sua vida. Virão. Mas acredite no que a palavra diz. Acredite no que o Senhor está dizendo. Que quando você está no meio, o Senhor está de olho. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que diz que os discípulos, eles estavam no meio e o Senhor estava no monte. Os discípulos estavam no meio e o Senhor estava no monte, no alto. Do alto o Senhor olhava e dizia: olha, não vai morrer, não vai afogar, não vai ficar, não vai ser esse mar que vai sepultar o seu sonho, não vai ser essa porta que vai acabar com a sua história, não vai ser esse rompimento que você teve aí hoje que vai encerrar a sua vida. Não, eu estou do alto, mas eu estou vendo, eu estou do alto, mas eu estou acompanhando, eu estou do alto, mas eu estou vendo você remar, eu estou vendo você remar. Sabe a hora que o Senhor interferiu? A hora que a força do homem acabou. Sabe a hora que Deus vai interferir na sua história, irmã? O dia que você não quiser escrever ela mais, mas você dá a caneta para Deus. Sabe a hora que o Senhor vai interferir na sua vida, na sua luta, na sua tempestade? Sabe a hora que o Senhor vai descer do monte e vai andar sobre as águas da sua vida, vai chegar até onde você está e vai dizer assim: não temas, não temas, porque sou eu. Não temas, não te atemorize, porque sou eu que venho ao teu socorro. Sabe a hora que Deus vai fazer isso? O dia que você recolher o seu remo, que você colocar ele dentro do barco e dizer assim: Senhor, não adianta mais remar. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não vou tentar mais. Senhor, eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque é sobre a sua direção. Tem gente querendo pular do barco. Tem gente querendo abandonar o barco. Tem gente que vê a tempestade e diz assim: acho melhor eu atravessar a nado. Quando você atravessar a nado, filho, as ondas do mar, quando você quiser atravessar a nado, aquilo que você está enfrentando, pela força dos seus braços, vai chegar no meio e você não vai chegar na margem. Sabe por quê? Porque a tempestade vai te afogar onde você estiver. Sabe por quê? Porque você só vai descer do barco a hora que você chegar do outro lado. Porque tem uma palavra de autoridade sobre a sua vida. Porque tem uma palavra sobre a sua vida. Tem uma palavra sobre a sua vida. Tem uma palavra, tem uma ordem. É uma ordem. Não é uma palavra qualquer. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí. Diga para alguém que está assistindo o culto com você na sua casa. Existe uma ordem de Deus. Existe uma ordem de Deus sobre a minha vida. Existe uma ordem de Deus sobre a minha casa. Sabe quando eu vou pular do barco da minha família? Sabe quando eu vou abandonar eles? Só quando eu chegar do outro lado. Só quando eu chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque existe uma ordem de Deus sobre a minha vida. Existe uma ordem de Deus sobre a sua vida. A ordem de Deus foi para você pular e dar. Foi isso que Deus falou para os discípulos. Se vier alguma tempestade, você pula do barco e sai nadando. Não. Fique no barco. Espere o Senhor. Porque o Senhor só vai fazer quando você recolher o seu remo.
Deus só operou na vida de Sara, só transformou Sarai em Sara o dia que ela entendeu que não é pela vontade do homem, não é pela força dos cavalos e nem dos cavaleiros que nós vencemos batalhas, mas é pela força da mão de Deus, é sobre a palavra de Deus. Quando nós queremos andar sobre a autoridade das nossas pernas, quando nós queremos resolver com a autoridade dos nossos braços, quando nós queremos resolver o problema com a autoridade do nosso diploma, pode ter certeza, meu filho, que você não chega do outro lado. Mas quando você entende que você foi chamado para viver o melhor de Deus, para estar no centro da vontade de Deus, porque o centro é só um pedaço, porque Deus quer te levar para o outro lado. É para o outro lado que o Senhor quer. Mas que lado é esse? Que lado é esse que eu não entendi? É te tirar do meio e te colocar do outro lado. Que outro lado? Aonde não tem tempestade. Amém? Mas creia, igreja, que o Senhor é contigo. Não importa a luta ou a tempestade ou as aflições, o Senhor é contigo. O Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele estava no alto. E quando ele viu que os discípulos não tinham mais força, ele desce. E ele vai até os discípulos. E a palavra de Deus é: não tema, não tema, sou eu. Não é qualquer um, sou eu. Essa palavra é tão maravilhosa que eu quero que você entenda esse sou eu para a gente encerrar. Moisés, quando Deus chamou Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés, ele vai ouvir Deus e ele diz assim: Senhor, mas quando eu chegar lá no Egito, o que eu vou falar para aquele povo? Eu vou dizer que quem que me mandou ir lá tirar eles? Ele estava dizendo assim: eu vou sobre a palavra de quem? Eu vou sobre a autoridade de quem? Como é que eu vou chegar lá e dizer assim: olha, eu, Moisés, fui criado aqui no Egito, no palácio, mas sou um israelita, sou hebreu e vim aqui para tirar vocês. Não vão dar crédito. O que eu vou dizer para eles? E o Senhor disse para eles assim, a mesma coisa. Diga para o povo que eu sou. Mandou buscar. Eu sou. Mas eu sou o quê, irmã? Eu sou o quê? Eu sou o que você precisa. Hoje você precisa de cura. Eu sou Jeová Rafá. Hoje você precisa de prosperidade. Está endividado, está devendo tudo. Eu sou Jeová Jiré. Eu sou o Deus da provisão. Senhor, falta, Senhor, meu Deus, um pastor na minha casa. Pois bem, eu sou Jeová, eu sou pastor. Eu sou o bom pastor na sua casa. Eu sou aquele que te guia. Senhor, eu preciso de uma bandeira. Eu sou Tzideque, Jeová Tzideque, eu sou sua bandeira. O que você precisa nessa noite? Eu sou estar aqui nessa noite. Ele é para você aquilo que você precisa. Você precisa de cura, Ele vai te curar. Você precisa de prosperidade, Ele vai te prosperar. Mas você precisa ser salvo. Você precisa ter uma alma salva, uma família salva. Pois bem, Ele vai salvar, porque Ele já pagou o preço pela sua vida. Tudo que Ele quer é que você entenda que Ele é o Senhor da sua vida. Eu sou tudo. Eu sou tudo. Eu não sou só cura. Eu não sou só prosperidade. Eu não sou só bandeira. Eu não sou só advogado. Eu não sou só juiz. Não, eu sou tudo que você precisa. Então, que sobre essa palavra, você continue o resto da sua semana, o seu final de semana, e que você viva a sua vida crendo nessa palavra, que eu sou, está no barco da sua vida. E ande, não segundo a palavra de qualquer um, mas ande segundo a palavra do Senhor, amém? Foi Deus que te chamou para o centro, foi Deus que te chamou para viver o melhor de Deus. Deus tem o melhor para você. Talvez você está no meio do tumulto, mas creia, no dia bom, o Senhor está contigo, mas no dia mau, Ele ainda está mais ainda, amém? Nada foge do controle de Deus. As tempestades, né? Ele é o Deus que acalma as tempestades. Ele é o Deus que até o vento obedece. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Vamos glorificar a Deus. Vamos bendizer o nome do Senhor. Eu não sei o que você precisa nessa noite.